Somos convidados a refletirmos sobre a importância da compreensão da palavra de Deus, para que esta palavra dê frutos de vida e de santidade em todos nós. A palavra por si só é uma palavra eficaz. Já nos diz Isaías, a palavra de Deus, ela provoca transformação no nosso coração, assim como a chuva e a neve que caem sobre a terra, fecundam a terra. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o poder da palavra de Deus é este poder de transformar as nossas vidas e as transformar para melhor. O grande segredo de ter a vida transformada pela palavra de Deus consiste justamente numa coisa muito simples. É necessário que nós tenhamos um coração fecundo para acolher a palavra de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Não basta apenas escutar a palavra que é proclamada ou ler a palavra que nós temos na Bíblia. É necessário que ao longo das nossas vidas nós nos esforcemos por praticar esta palavra, para que ela produza verdadeiramente frutos ao longo dos nossos dias. Jesus fala às multidões, e é interessante o fato do evangelista São Mateus ressaltar que Jesus falava a uma multidão, porque a multidão, meu querido irmão, minha querida irmã, geralmente é gente que não quer compromisso, mas quer apenas algo particular em suas vidas. Podem observar, quanto maior o número de pessoas reunidas num único lugar, mais difícil é de se apresentar algo de concreto para aquele grupo, e ainda mais difícil é de se chegar a um consenso sobre alguma coisa. Ao falar para a multidão, Jesus olha para aquela multidão e se sente como o semeador da parábola que ele conta para aquela multidão. O semeador que sai para semear e que encontra diversos tipos de terreno. E eu acredito que hoje na nossa vida de igreja e de comunidade de fé não é diferente. Quantas pessoas entendem verdadeiramente o projeto do reino de Deus, porém quantas outras pessoas estão na vida das nossas comunidades, mas ainda não entenderam qual que é o projeto de Deus na sua vida e aquilo que Deus de fato quer operar a partir dele. Basta apenas recordarmos porque tantos irmãos nossos do catolicismo se desprendem da igreja para buscar outras seitas ou religiões que talvez atendam não o seu anseio pelo reino, mas o seu desejo pessoal e particular de encontro com Cristo. Só que nós nos esquecemos muitas vezes que este encontro com Cristo, ele passa justamente pelo anseio e pela construção do reino de Deus. O nosso encontro com Cristo, ele é sempre um encontro pessoal, porém feito de forma comunitária na vida da nossa comunidade. A fecundidade da semente da palavra de Deus, meu querido irmão e irmã, depende do terreno que ela vai encontrar para que ela possa ser plantada. E Jesus cita alguns terrenos específicos. Jesus fala daquela semente que cai à beira do caminho, que são aqueles que escutam o líder religioso e não a palavra de Deus. Quantas vezes eu como leigo, eu como seminarista, agora como padre, um período curto como diácono, eu escutava as pessoas dizendo para mim assim: eu gosto de ir na missa do padre fulano de tal. E eu rezava muito pedindo a Deus para que ninguém gostasse de vir à minha missa, mas que de fato gostasse de participar junto comigo do mistério pascal de Cristo que nós celebramos em toda a Eucaristia. Nós não podemos em momento algum das nossas vidas sermos cristãos que seguem figuras. Nós somos cristãos que seguem verdadeiramente o Cristo. Se nós seguimos líderes religiosos apenas, provavelmente no dia que este líder, que esta figura que nós seguimos, cometer algum erro ou nós descobrirmos algum pecado dele, a nossa fé também será jogada por terra. Por isso nós precisamos aprender a seguir verdadeiramente o Cristo.
O segundo terreno que Jesus fala é o terreno pedregoso. São aqueles que recebem a palavra de Deus com euforia, mas não criam raízes. E aqui eu gostaria de lembrar daqueles grandes encontros que são excelentes como primeira evangelização, né? E que normalmente as pessoas saem completamente empolgadas daqueles encontros. Porém, nem sempre há nestas pessoas a perseverança necessária na fé para de fato entender a palavra de Deus que lhes foi proclamada. Depois, nós temos o terreno que está cheio de espinhos. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas dão prioridade a outras coisas. Quantas vezes, você que nos acompanha neste momento, como cristão, disse assim: eu não fui à missa hoje porque eu não tive tempo, ou porque eu tinha outro compromisso. Nós precisamos aprender no nosso dia a dia, priorizar aquilo que é essencial e necessário. Ou seja, é necessário que nós coloquemos em primeiro lugar o Deus a quem nós seguimos, a quem nós servimos e que nos protege, que continua caminhando conosco. Não é este o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, com certeza os espinhos do dia a dia, dos nossos compromissos, vão sufocar a palavra de Deus plantada no nosso coração, e esta palavra não produzirá frutos. Por fim, a palavra de Deus encontra uma terra boa e fecunda. São aqueles que ouvem a palavra, que compreendem e que se esforçam para colocá-la em prática. Apesar dos 3 outros terrenos anteriores, nós termos dito sobre eles, eu acredito que na vida da nossa comunidade de fé, nós temos muito mais terra boa e fecunda do que propriamente outros terrenos ruins para acolher a palavra de Deus. E é bonito nós percebermos o compromisso que nós todos temos com esta palavra. E aqui eu quero ressaltar o tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo difícil de pandemia. Eu tenho feito questão de que a câmera lá no final da igreja mostre a igreja vazia para todos nós. Ela está vazia aqui de pessoas, mas em cada casa há alguém que reza conosco, ou seja, você que reza conosco juntamente com a sua família ou sozinho, que reza conosco e que faz este compromisso sincero com a palavra de Deus. Apesar de não podermos estar aqui dentro da igreja, nós continuamos em comunhão, celebrando a vida, a fé, a esperança que nos é anunciada por esta palavra. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu acredito que a palavra que precisa ficar latente no nosso coração neste final de semana é justamente: que tipo de terreno é o meu coração? Eu tenho de fato dado a acolhida à palavra de Deus da forma como ela precisa verdadeiramente ser acolhida ao longo da minha jornada? E aí, diante das tantas tribulações que nós temos na vivência da nossa fé, nós temos que ter ouvidos atentos àquilo que São Paulo nos diz. São Paulo aos Romanos diz que o sofrimento do tempo presente não pode sufocar em nós cristãos a esperança do encontro com Deus, que produz frutos muito superiores aos sofrimentos que nós enfrentamos. Por isso, que nós possamos, apesar das tribulações que nós enfrentamos, produzir frutos abundantes a partir da palavra de Deus proclamada e acolhida no nosso coração.